Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e as pessoas que o acompanham. E o CDS apresentou aqui um requerimento para ouvir não só a ANACOM, mas ouvir também a ADC, e deixou expresso nesse mesmo requerimento que era importante também ouvir os vários envolvidos em todo este processo, designadamente também os operadores, as associações, e este é um processo que o Parlamento tem vindo a acompanhar. E, portanto, uma vez que houve uma primeira iniciativa, uma primeira proposta de regulamento que foi submetida à consulta pública, que após essa consulta pública houve uma discussão no Parlamento e daí decorreu alterações a essa proposta de leilão, de regulamento de leilão, entendeu o CDS que era importante ouvir novamente a ANACOM e as diferentes entidades envolvidas em todo este processo. E é importante porquê? Nós estamos a falar de um dossiê do 5G que é vital para o país. Se nós analisarmos em termos daquilo que é o quadro europeu, Portugal está na cauda da Europa, na medida em que ficou para trás, houve aqui um atraso, tivemos uma pandemia, como é evidente, e ninguém pode ser indiferente a isso, mas era importante acelerar estes investimentos, é importante termos para o país o 5G o mais rápido possível. O impacto económico que é medido, a importância do 5G em Portugal, em termos de impacto económico, nós estamos a falar de mais de 35 mil milhões de euros. E, portanto, aqui se percebe a importância deste mesmo dossiê, 5G esse que terá, como é evidente, implicações nas nossas vidas, na sociedade, terá implicações, eu já percebi que começou mais tarde, vou ter em atenção isso, terá implicações ao nível daquilo que são as nossas empresas, ao nível daquilo que é a nossa indústria e ao nível daquilo que é a transição digital do país. E, portanto, este dossiê, este processo é um processo em que obriga ao empenho de todos, ou deve obrigar ao empenho de todos, e deve existir aqui um enorme sentido de responsabilidade de todos os envolvidos. E, portanto, queria deixar a primeira nota. A segunda nota que queria deixar, uma nota daquilo que foi também o debate do Parlamento, e que este debate no Parlamento que existiu acabou por ter o seu efeito, a sua consequência naquilo que foi a última versão. E havia objetivos e há objetivos, e eu quero saudar a ANACOM dos objetivos que tem em termos de intenção de cobertura, que nós percebemos, designadamente naquilo que são os territórios de baixa densidade. Tem que haver esse esforço, um esforço de todos. Objetivos de podermos ter mais concorrência no mercado, e isso é algo que é sempre positivo, na medida em que pode com isso trazer mais serviço e melhor qualidade ao consumidor. E isso é positivo. Mas também é importante aqui referir, e eu tenho dito, aquilo tem sido o papel também e a intervenção daqueles que são os operadores que estão no mercado. Os operadores que estão no mercado fizeram ao longo destes anos todos enormes investimentos. Investimentos esses que, ao nível da dimensão e da sua qualidade, quando nós comparamos com os outros países europeus, Portugal é um bom exemplo. É claramente um bom exemplo. E, portanto, há que também reconhecer e valorizar o investimento que foi feito até hoje. Mas dizia eu que, na primeira versão do regulamento, houve evoluções. Apareceram obrigações de cobertura que não existiam, designadamente para os novos entrantes. Conseguiu-se introduzir no regulamento, e bem, mais flexibilidade, tendo em conta o período de pandemia, tendo em conta que há dificuldades de acesso ao dinheiro, de acesso ao financiamento por parte dos operadores, e houve aí sensibilidade da parte da ANACOM, e aí só podemos saudar. De qualquer maneira, há aqui um ponto que eu gostaria de salientar e que tem a ver com os novos entrantes, e que se prende até com questões de concorrência, porque a concorrência tem que, evidentemente, respeitar a lei nacional, tem que respeitar as diretivas comunitárias, tem que respeitar a Constituição portuguesa, mas há aqui algo que se deveria ter ido um pouco mais longe, e que tem a ver com as obrigações de cobertura para os novos entrantes. Que fique claro, devem ser criadas condições
para que alguém que quer entrar no mercado, que tem essa vontade, como é evidente, devem ser criadas condições que permitam que durante um determinado período temporal esses novos entrantes possam fazer os seus investimentos e que, de alguma forma, possam utilizar a rede que já está instalada, evidentemente remunerando a utilização dessa mesma rede, mas até que monte essa própria rede e que faça os seus investimentos, deve haver aqui, como é evidente, um período de tolerância, mesmo que, e eu tenho ouvido isso, da parte dos operadores que estão, neste momento, os incumbentes, muitas vezes dizem, bem, mas nós não tivemos essa ajuda. Eu admito que possa existir um quadro temporário precisamente para que os novos entrantes possam fazer esses investimentos. Agora, o que efetivamente, quando nós olhamos para estas obrigações de cobertura dos novos entrantes, eu penso que deveria ter ido um bocadinho mais longe. E poderia-se ter ido um bocadinho mais longe por duas razões. Primeiro, por uma questão de equidade para com os anteriores operadores. Ou seja, houve, e vou dar um exemplo, por exemplo, no caso da TMN, que tinha obrigações de cobertura de 75% da população. Os novos entrantes, através deste regulamento, têm obrigações de cobertura de 50%. 50%, nós estamos a falar em 50% se não me falha a memória, em 6 anos, nós estamos a falar de, basicamente, fazer uma cobertura das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E isto abre a porta a algo que seguramente não é, eu sei que não é, o espírito da própria Anacom, porque não quer que entrem aqui os chamados especuladores ou aqui alguns interessados oportunísticos que, ao verem a vida de alguma forma mais facilitada, podem aparecer no mercado. E daí que aquilo que deviam ser as obrigações para os novos entrantes deviam ser obrigações idênticas àqueles que no passado também entraram no mercado. E, portanto, há aqui uma preocupação. Entendemos que pode haver aqui um privilégio temporário no acesso às redes dos outros que estão no mercado, mas que tem que ser num período temporal e com obrigações de cobertura, como eu digo, idênticas, por forma a garantir que não há aqui uma discriminação positiva aos novos entrantes que possa comprometer ou distorcer aquilo que é o próprio mercado, garantindo princípios de concorrência, princípios de proporcionalidade e é esse, no fundo, a nota que, na nossa perspectiva, na perspectiva do CDS, este leilão deveria ter ido um pouco mais longe. Agora, há uma coisa que, só para terminar, dizer o seguinte. É muito importante, e eu volto a frisar e a sublinhar e enfatizar aquilo que disse desde o início. Muito obrigado, Sr. Deputado. É importante que as várias entidades, aqui, vou terminar mesmo, Sr. Presidente, é importante que as várias entidades aqui envolvidas, sejam as entidades públicas, sejam as entidades privadas, tenham um enorme sentido de responsabilidade de perceber que isto é determinante para o futuro do país, é determinante para aquilo que é o nosso crescimento económico e, portanto, que haja e que exista esse sentido de enorme responsabilidade que eu estou certo que todos teremos neste mesmo processo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer desde já também a disponibilidade do Sr. Presidente da Anacom para os esclarecimentos e as respostas que seguramente irá dar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. E agora sim, depois do autor do requerimento, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, cabe a vez sim ao Grupo Parlamentar do PSD, que... Peço desculpa. Sr. Presidente da Anacom, faz favor. Está-me a ouvir, Sr. Presidente da Anacom? Sim, estou a ouvir. Muito obrigado pelas palavras. Gostaria-vos pedir que desligasse o microfone desse seu lado. Muito obrigado pelas palavras do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que eu cumprimento e agradeço muito toda a atenção que tem dado a este tema. Aliás, aproveito para agradecer a todo o Parlamento. A Anacom tem procurado ter totalmente em consideração, como não podia deixar de ser,
as posições que têm sido expressas pelos vários grupos parlamentares, enfim, os debates que têm tido lugar na Assembleia da República, e essa colaboração é muito importante. Esta iniciativa insere-se precisamente nesse objetivo, de conhecer as preocupações dos diferentes grupos parlamentares, enfim, quais são os objetivos que o Parlamento tem neste domínio, e quero precisamente dizer que esse é o ponto de referência de todo o trabalho que a ANACOM fez ao longo deste ano, na ultimação do regulamento do 5G. Nós recebemos mais de 500 contributos na consulta pública, necessariamente das empresas que operam no mercado, mas também de muitas outras empresas, de muitos autarcas, de muitos cidadãos que expressaram aquilo que são os objetivos da transformação digital no nosso país. E esse é o principal propósito. Nós queremos que o 5G e a utilização do espectro, que é um recurso público escasso, seja utilizado para benefício da população e para benefício de todos os setores económicos. Enfim, o espectro é, de facto, um bem essencial para as telecomunicações, também hoje e fundamental para o acesso digital de qualquer empresa, de qualquer cidadão. E o que nós temos que garantir é que esse acesso é feito em benefício do país. Com certeza também em benefício das empresas do setor. E do nosso ponto de vista, mesmo quando existem interesses divergentes e quando as empresas do setor possam ter como primeira prioridade a maximização do seu lucro, da sua rendibilidade, é um objetivo compreensível, mas como é óbvio, os objetivos do país não se esgotam aí. E, portanto, as comunicações servem e a atuação da autoridade reguladora serve o interesse de todo o país. É para isso, aliás, que existe este papel da regulação. A nossa atuação tem sido movida com o objetivo essencial de termos uma atribuição das licenças que faça com que tenhamos um mercado concorrencial, um mercado dinâmico, em que existam ofertas plurais do ponto de vista de irem ao encontro das escolhas dos consumidores e da necessidade das empresas de todo o tecido económico. Queremos que essa flexibilidade relativamente às escolhas, que tenha lugar também relativamente ao preço, que o preço seja competitivo. Não há razão nenhuma para que os preços em Portugal, de acordo com os últimos dados da Comissão Europeia, coloquem Portugal na 5ª posição de preços mais elevados. Não há razão para que, ao longo da última década, os preços em Portugal tenham aumentado e na União Europeia tenham tido uma redução significativa. E, sobretudo, do ponto de vista das escolhas, é preciso que os consumidores tenham ofertas de acordo com as suas necessidades. Enfim, que não tenham que ter um dispêndio que é muito elevado do rendimento das famílias para consumir, ou melhor, para pagar serviços que não têm necessidade. Nós temos dado o exemplo do telefone fixo, ou temos dado o exemplo dos 200 canais de televisão, e muitos consumidores, por exemplo, querem apenas contratar um serviço de internet e não há necessidade que tenham que, para esse objetivo, pagar tanto pelo serviço de internet como pagam pelo pacote global de todas as comunicações. Portanto, é isso que está em causa. É um dos objetivos que está em causa na atribuição das frequências. Um outro objetivo que está em causa, e como o Sr. Deputado bem salientou, é de facto resolvermos o problema das zonas do país menos povoadas, onde o negócio é menos rentável e onde existe uma falha de mercado do ponto de vista de satisfação da necessidade dos cidadãos e das empresas, porque também há muitas empresas em várias zonas do território que nos expressam, e isso está também traduzido nos indicadores de qualidade de serviço, uma necessidade de desenvolvimento das comunicações e do acesso à internet. Queria também dizer-vos que, de facto, Portugal gostaria, e a ANACOM gostaria,
de já ter as frequências atribuídas. Como sabem, estava previsto que isso tivesse acontecido a seguir ao verão, durante o início do segundo semestre. Não foi possível, dada a interrupção no processo da consulta pública, dos prazos administrativos, mas também, enfim, vale a pena dizer que dos 28 países, ou dos 27 países da União Europeia, 17 países ainda não têm concluído a atribuição do processo de frequências dos 700 e dos 3,6 GHz e, portanto, enfim, é a maioria dos países da União Europeia. É claro que nós gostaríamos de ter o processo concluído e estamos a fazer tudo para que ele se conclua o mais rapidamente possível. E, aliás, aí contrariámos a opinião de um operador que nos pediu o adiamento da migração da TDT por 2 anos e nós não fizemos esse adiamento, senão não teríamos agora a faixa dos 700 MHz disponível para ser atribuída, assim como tem havido tentativas de adiamento de todo este processo que nós temos rejeitado, ainda rejeitamos, na última semana, uma providência cautelar para suspender o processo do regulamento e do leilão, que iria atrasar por muitos meses todo este procedimento, e a ANACOM, através de uma resolução fundamentada e precisamente porque está em causa o interesse público, tem prosseguido aquilo que está planeado. Gostaria também de salientar, e esse ponto foi relevante e foi referido pelo Sr. Deputado, que o regulamento e as condições do leilão são bastante equilibradas. Elas, de facto, permitem, através de um processo de concorrência no mercado, atribuir as frequências a quem licite por elas e tenha planos de negócio que rendibilizem em serviço do país e também em benefício, com certeza, das empresas, a utilização deste espectro. Aliás, a melhor prova... Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedir que abreviasse, por favor. Muito obrigado. A melhor prova do interesse deste processo é a própria apresentação das candidaturas, que demonstram que existe interesse do ponto de vista das empresas em explorar estas frequências. E, portanto, estão criadas as condições para que o processo de atribuição de frequências para o 5G e para as outras tecnologias seja concluído com sucesso, como eu disse, no decurso já do próximo mês de janeiro. Muito obrigado.